A gente está na contramão. Os nossos empreendimentos, eles são pensados de uma forma completamente inversa que empreendimentos tradicionais. O mercado imobiliário tradicional te vende espaço, mas te entrega um segundo emprego: gerenciar obras e apagar incêndios. Isso sangra o seu caixa e sequestra a sua liderança. Líderes que estão focados nessa implantação ao invés de estar focado no core business do negócio. Mas e se o seu escritório funcionasse como um hotel de luxo? Gustavo Giese, CEO da Easy Corporate House, hackeou o mercado. Há mais de 6 anos, ele transformou o metro quadrado em serviço. Zero obra, zero dor de cabeça, gestão 100% centralizada. A gente não pensa em vender metro quadrado, a gente pensa em fazer com que o indivíduo que acesse esse empreendimento, ele goste de estar ali. Nesse episódio abrimos a caixa preta desse modelo de negócio. Você vai entender a engenharia financeira da Easy e como transformar o seu escritório em uma vantagem competitiva na retenção de talentos. Tudo é com a gente. E Gustavo, então a pergunta é a seguinte, para começarmos, em 2020 você identificou uma lacuna de mercado, no mercado tradicional, corporativo, onde o inquilino assumia o peso da obra, da gestão, o empreendedor ficava com tudo isso. O empresário financeiro, né, o gestor financeiro que nos ouve, talvez esteja habituado a gerir seu próprio negócio, tendo que economizar e imaginar todos os custos operacionais físicos que envolvem uma operação física. Onde está o ganho de eficiência dentro desse modelo zero call? Ele é realmente mais vantajoso do que o modelo tradicional? Perfeito, Jeff. Foi exatamente isso. Quando nós inauguramos em 2020 o nosso primeiro empreendimento, na verdade a gente ainda não tinha essa visão, a gente foi construindo a partir daí. Os espaços que nós tínhamos, eles eram prontos, todos padronizados e tal. E nós percebemos essa necessidade de espaços personalizados, cada empresa ela tem uma necessidade, né? E a partir do momento em que a gente começou a personalizar os espaços para as empresas, a gente começou a entender essa dor, né? Então, os gestores de empresas, os empreendedores, né, quem está ali liderando alguma organização, ela tem dor tanto para implantação de um novo escritório, quanto depois para a gestão, né? E aí tem a questão, né, do custo financeiro, para você fazer, né, montar um escritório, tem um custo grande para isso, você tem que contratar arquiteto, você tem que fazer projetos, você tem que aprovar esses projetos, aí depois tem a parte de obra, né, contratar aí uma empreiteira, um construtor, ou coordenar, né, tudo isso, né? E aí isso é muito caro, né? Tem diversos custos aí, inclusive, que acabam sendo maiores numa obra como essa, porque a empresa geralmente ela precisa disso num tempo curto para executar, então tudo vai encarecendo, né? E tem o custo de pessoas, então você tem que ter líderes que estão focados nessa implantação ao invés de estar focado no core business do negócio, né? Desenvolvendo mais o negócio e gerando mais receita para o negócio. Então, é um custo financeiro e um custo de pessoal. Quando você vai depois para gestão do espaço, né? Então o espaço ficou pronto, implantou, a empresa está lá, também a mesma coisa, né? Você tem ali uma série de assuntos que acontecem no dia a dia da organização que gera bastante custo, né? Então é a parte de facilities, né? De serviços gerais, de limpeza, de higiene, de amenidades e tal. E tem também que as pessoas, elas muitas vezes nem tem a noção disso, né? Que é a parte de manutenções. Então, é um ar-condicionado que quebra, é uma internet que cai, é um vazamento. Então, uma série de coisas que acontecem na estrutura que também geram esses dois custos, tanto financeiro quanto de pessoal, né? De pessoas estarem que estar parando da sua atividade principal para estar resolvendo coisas de espaço. E nós viemos exatamente para suprir essas dores, tanto de implantação quanto de gestão. Tudo é com a gente, né? Então, a gente faz os projetos, a gente faz a obra, a gente aprova os projetos, a gente entrega esse espaço pronto e a gente depois faz a gestão completa desse espaço, proporcionando para as equipes, para os líderes e para as organizações focarem no que realmente interessa para eles, que é o core business dos seus negócios, né? Então, e como é que é essa mágica, né? Como é que a gente, não é uma mágica, na verdade, como é que a gente consegue fazer essa redução de custo para as empresas? Porque a gente faz dentro de uma lógica de compartilhamento, né? Então, a gente faz isso dentro dos nossos empreendimentos para várias empresas.
onde a gente não tem, a gente tem arquiteto próprio, a gente tem toda a parte de gestão de obra própria, a gente tem equipes de execução próprias também, alguns terceirizados, mas tudo coordenado por nós. A gente faz em volume, a gente não ganha dinheiro com obra, na verdade, a gente se remunera da mensalidade, né, da locação do espaço, esse que é o nosso negócio. A nossa receita ela vem da locação. Então, a gente consegue reduzir bastante os custos disso e também depois a gestão, porque toda a nossa equipe, então, imagina que é como um hotel, né, onde você tem ali uma equipe que presta serviço para todo o empreendimento e aí você consegue diluir esse custo por todos os hóspedes, né? Então, é mais ou menos essa lógica. Então, a gente consegue reduzir bastante o custo. Você imagina que numa obra do espaço tradicional, quando você contrata lá um arquiteto que vai desenvolver o projeto, tudo que você vai depois gastando, né, tem o custo do material, mas tem o custo aí dessas comissões, vamos dizer assim, que aí entra a parte do gestor que vai receber uma parte disso, ou o arquiteto uma parte disso. Então, tudo vai encarecendo muito numa obra do empreendimento tradicional. A gente consegue reduzir bastante esse custo e proporcionar depois uma taxa mensal onde a empresa ela não teve o custo inicial para implantar e ela consegue um custo mensal bem mais baixo do que ela gerenciando depois o seu escritório. Após o sucesso no Porto Digital, agora uma nova operação na Zona Sul, o MDP Business Center. Essa expansão estratégica busca atender uma demanda reprimida de empresas tradicionais? Exatamente. Nós iniciamos na área de inovação e evoluímos para, inclusive, ser o principal parceiro do próprio núcleo de gestão do Porto Digital em relação à solução, né, de espaço corporativo para empresas da área aqui de inovação e tecnologia do Porto Digital. Então, tivemos nosso primeiro empreendimento, a partir daí assumimos a gestão do prédio, onde fica o núcleo de gestão do Porto Digital, temos operação lá também, e identificamos que essa solução que nós temos, ela se aplica em qualquer região, né? E aí decidimos dar esse passo para fora da área de inovação, vendo que é uma dor de todas as empresas, não só de empresas de tecnologia. Sim. Estamos fazendo esse retrofit no MDP, que é o edifício Marcela do B. Priori, que está se transformando agora no MDP Business Center by Easy. Já estamos com diversas empresas, né, em implantação no empreendimento, exatamente porque é essa solução que proporciona redução de custo, né, tanto para a implantação quanto depois para a gestão, e principalmente proporciona para os líderes e para as equipes focarem nas suas atividades principais. E fora que a gente entrega um espaço que ele é muito mais do que só um espaço bonito, um espaço bem executado. Ele é um espaço que faz parte de um contexto do empreendimento que proporciona bem-estar para as pessoas, ajuda no fortalecimento da cultura das empresas, tem uma série de ações sociais, uma série de ações ambientais. Então, a gente é esse bicho meio diferente do mercado imobiliário corporativo, né, que proporciona um empreendimento com uma cara de hotel para empresas. É um conceito novo, mas que se aplica em qualquer área, em qualquer espaço onde tenham empresas que precisem aí de área para escritório. De espaço. O mercado tradicional pune quem não vende cada metro quadrado. Mas ao sacrificar locação para criar áreas de convivência na Easy, como esse investimento retorna para o cliente? Veja, essa foi uma excelente pergunta. A gente está na contramão. Os nossos empreendimentos eles são pensados de uma forma completamente inversa do que os empreendimentos tradicionais. Então, falando do empreendimento tradicional, então um investidor, uma construtora, né, as empreiteiras, quando elas visualizam, projetam e executam um empreendimento, a lógica delas é de como é que eu posso fazer com que esse empreendimento eu consiga vender o metro quadrado de forma mais rápida. Então, eles são pensando, então, projetos são bonitos, até arquitetônicos, tal, né, pensa na localização e tal, mas o objetivo é esse, é vender metro quadrado. A gente pensa numa lógica diferente, a gente pensa como é que a gente faz para que o empreendimento, qualquer pessoa que entre nesse empreendimento, ele se sinta bem. Então, é outra lógica. A gente não pensa em vender metro quadrado. A gente pensa em fazer com que o indivíduo que acesse esse empreendimento, ele goste de estar ali.
e aí sim a gente vai conseguir rentabilizar o metro quadrado, que no nosso caso a gente não vende, né, espaço, a gente aluga, né? Então também é de uma lógica um pouquinho diferente, porque a gente precisa fidelizar o cliente, né? Então a lógica do empreendimento tradicional é vender o metro quadrado, depois quem comprou é que se vire para vender. Não tá, quem executa, quem implanta um empreendimento como esse não está preocupado se o cliente que vai alugar depois vai gostar de estar ali ou não. Ele já vendeu, pronto, vai partir para fazer outro. No nosso caso é um pouquinho diferente. A gente pensa no médio e longo prazo. O empreendimento ele precisa ser bacana ao ponto de fidelizar as pessoas para que elas queiram estar lá e permanecer lá. Então, a gente cria diversas áreas, né? Voltando para aquilo, é uma lógica de hotelaria, né? Quando você vai para um bom hotel, você espera ser bem atendido, ter várias áreas bacanas, ter, né, um espaço gastronômico legal, um espaço de convivência legal. Então, é isso que a gente proporciona nos nossos empreendimentos. Então, o MDP ele é muito emblemático, é uma grande virada de chave para a gente. É um empreendimento onde a gente está implantando rooftop, e não é um rooftop para rentabilizar, como num empreendimento tradicional, geralmente se cria um rooftop para alugar para algum restaurante. Não, lá vai ser uma área exclusiva para os hóspedes, né? Os times aí das empresas inquilinas, que a gente chama carinhosamente de hóspedes, para eles utilizarem como uma área de expansão com um mirante 360 que vê toda a cidade, vista para o mar, vista para Olinda, vista para até o aeroporto, vai ver tudo de lá, né? O grande mangue que tem ali na região de Boa Viagem. Então, o primeiro pavimento, né? Então, isso que você perguntou, a gente, ao invés de querer otimizar e faturar com todos os metros quadrados, não, a gente está tirando um pavimento inteiro que poderia ser comercializado para transformar em área de convivência, com espaço fitness, uma grande copa super acolhedora, completa, toda equipada, um grande lounge, área kids, né? São percepções que a gente vai tendo das necessidades dos colaboradores das empresas e a gente vai implantando essas áreas. Então, a área kids, para o pessoal poder levar seus filhos lá e poder estar trabalhando e o filho ali, né, numa área aconchegante, área games para descontração, espaço de eventos, o térreo, que é uma grande área que a gente até chama de Experience Front Desk, então um espaço gastronômico integrado com a recepção, uma galeria de arte integrada com a recepção. Então, tudo a gente pensa para poder trazer esse bem-estar, essa experiência diferente no ambiente de trabalho. Esse conceito, então, de solução, do aproveitamento do espaço, personalização dos espaços, realmente se converte numa maior produtividade das empresas que estão lá dentro instaladas. Perfeito, perfeito. O que a gente tem verificado ao longo desses anos é que a gente acaba trazendo ganhos também intangíveis para as empresas, e isso tem sido muito legal. Esse feedback positivo, né, dos colaboradores, dos times, né, onde a pessoa se sentindo bem, se sentindo melhor no empreendimento, no espaço de trabalho, ela acaba produzindo mais, a gente acaba proporcionando mais saúde para as empresas. A gente tem diversas rotinas, né, que o pessoal de espaços corporativos não estão acostumados, né? Higienização periódica de estofados, por exemplo, desinfecção de ambientes, né? Que são rotinas, inclusive, hospitalares, com equipamentos hospitalares, né? Que a gente traz, porque é isso, como a gente se preocupa com o bem-estar das pessoas, então não é só os espaços aconchegantes e mais espaço para oferecer conforto e comodidade, é a questão da saúde também. Então, a gente acaba proporcionando tudo isso, o que reverte em muitos benefícios para a empresa. Menor turnover de talentos, você consegue reter mais, né, as pessoas, você consegue proporcionar mais saúde para o colaborador nos espaços e, consequentemente, mais resultado, mais produtividade para a tua equipe, né? Sustentabilidade é pilar da marca. Mas fugindo do discurso corporativo bonito, para o empresário que aluga um espaço com vocês, como esse impacto socioambiental é percebido na prática? Bacana. Veja, a gente já nasceu, né, no primeiro empreendimento a gente já tinha um pouco essa visão, como é que a gente pode criar um empreendimento sustentável, né? Então, a gente já pensou em reutilização de água, a gente já pensou em reaproveitamento, né, de materiais, reciclagem de materiais de obra, comprar materiais reciclados. Então, a gente, desde o primeiro empreendimento, a gente já tinha essa visão.
à medida que a gente começou a gerir o empreendimento e se aproximar das empresas, a gente começou a aperfeiçoar ainda mais isso, implantar mais coisas. Então, coleta seletiva, parcerias com cooperativas de reciclagem. A gente, do primeiro empreendimento, tem uma comunidade próxima, onde a gente, desde o início, desde a obra, a gente começou a se aproximar dessa comunidade, não só para contratação de pessoas, mas também para estar envolvido em ações, principalmente ações voltadas para crianças, né? E mais ainda para a primeira infância. Né? A gente, parte da nossa receita, como você mencionou, ela vai para o Instituto Pipa, que é um instituto aqui em Pernambuco voltado para ações para desenvolvimento, para apoio para a primeira infância em comunidades carentes. Então, a gente tem essa pegada porque a gente tem 3 pilares. Né? O primeiro é o pessoas, né? Então, o bem-estar, proporcionar essa experiência bacana e diferenciada para as pessoas. Depois a gente pensa no grupo de pessoas que são as organizações, como é que a gente pode ajudar essas organizações a fortalecerem suas culturas, né? A gente, através dos nossos espaços. E depois a gente pensou em ampliar ainda mais isso para o entorno, para a sociedade, para as pessoas no entorno dos nossos empreendimentos. Então, a gente parte do indivíduo para um grupo de pessoas e depois para a sociedade. E aí a gente cada vez mais pensa nisso, como a gente ampliar as nossas ações sociais. A gente gosta muito de ações voltadas para as crianças também. Então, meio que, como é que que legado que a gente deixa? Como é que a gente contribui para um mundo melhor, mas de fato, não só falando, e sim fazendo. Né? Então, a gente vai estar sempre focando nisso também, em aperfeiçoar as nossas práticas ambientais e sociais. Bom, perfeito. E já partindo aqui para o ponto final desse bate-papo nosso, para encerrar, nós estamos inaugurando uma nova unidade, agora em 2026, num cenário onde o escritório pode oferecer algo que a casa do colaborador não tem, o que torna o MDP um destino desejado pelas equipes. Então, olhando para o horizonte, qual é a fronteira para a Easy? Pensando no futuro, até onde nós podemos chegar? Qual é o foco daqui para frente? Será que é só Pernambuco? O pessoal que está ouvindo fora já pode começar a sonhar também em ter uma Easy? Veja só, Jeff, a gente tem um feedback muito positivo dos nossos clientes e a gente vem se especializando nos últimos anos em atender empresas de grande porte também. Hoje temos multinacionais como clientes e realmente o pessoal pergunta, né? A gente tem, poxa, quando é que vocês vão abrir em outras capitais? Aí, principalmente São Paulo, né? E, inclusive eu sou de lá, do interior de São Paulo. O pessoal cobra muito, mas veja, faz parte da nossa estratégia crescer, vamos dizer assim, em espiral, vamos dizer assim, sabe? E um passinho de cada vez. A gente ainda tem bastante coisa para desenvolver aqui em Recife antes de a gente dar um passo para fora. A gente sabe que a nossa solução ela se aplica em qualquer região. A gente sabe que existe uma carência muito grande no mercado, mas a gente sabe também que a gente precisa criar uma base forte para que a gente possa expandir de maneira sustentável e que, de fato, a gente possa proporcionar essa solução, né, sem prejudicar, vamos dizer assim, a própria empresa, né, a própria Easy. Então, a gente tem feito o trabalho com muito cuidado para que a gente não se empolgue demais e acabe metendo os pés pelas mãos, como se diz no mercado. Então, sabemos que existe essa necessidade no mercado, mas a gente vem com os pés no chão. Mas não existe um limite, para falar a verdade. O limite, na verdade, é esse, é de tempo mesmo. Eu acredito que, com o tempo, a gente vai dando os passinhos e vai podendo a Easy chegar aí em outras regiões, não vou falar em todas, mas em outras regiões, com essa solução bacana para as pessoas e para as empresas. Então, fechando aqui, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, né, para a gente bater esse papo e perguntando objetivamente, boa viagem, sai quando? A gente já inaugura a primeira etapa agora após o Carnaval, final de fevereiro. E, enfim, como eu falei, a gente já está com algumas empresas em implantação lá, né, para começarem já a ocupar alguns espaços lá.
E é um projeto aí que de 1 ano e meio, né, para maturação. Então, tem algumas etapas ainda que a gente vai estar lançando, né, nesse semestre ainda, como a implantação do rooftop, mas a parte principal, a Experience Front Desk, o primeiro pavimento, que é o pavimento de convivência, e alguns pavimentos já ocupados por alguns clientes, agora, no final de fevereiro. Na verdade, a gente já tem cliente ocupando lá, mas agora, no final de fevereiro, a gente inaugura essa primeira etapa.